Amém. Nós queremos saudar a amada igreja com a graça, com a paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Sempre muita bênção estar na casa do Senhor, e eu queria que você abrisse sua Bíblia nessa manhã, lá na carta do apóstolo Paulo para Timóteo, na segunda carta de Paulo para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1. Você pode se assentar? 2 Timóteo, capítulo 1. Eu queria ler contigo todo o capítulo. Nos diz o seguinte a palavra: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de Ti nas minhas orações noite e dia. Lembrado das Tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da Tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em Tua avó Lóide e em Tua mãe Eunice, e estou certo de que também em Ti. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em Ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenho o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito que habita em nós. Estais cientes de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda, naquele dia, achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Amém. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós queremos, ó Deus querido, derramar o nosso coração diante do Senhor, Pai. Mais uma vez nós queremos declarar aqui, ó Deus querido, o quanto nós precisamos da Tua presença, o quanto nós precisamos, ó Deus, do Teu Espírito agindo em nós, o quanto nós precisamos, Pai querido, que o Senhor abra o nosso entendimento, ó Deus querido, para que possamos não apenas compreender, Pai, mas compreender e viver, Pai querido, a Tua palavra, ó Deus, de acordo com aquilo que o Senhor mesmo, ó Deus, tem desejado e determinado para cada um de nós.
Por isso, Deus querido, clamo, Pai querido, que nesta manhã, ó Deus, o Senhor venha mais uma vez, ó Deus, com Teu Espírito esteja agindo, Pai, na minha vida, para que eu possa falar em Teu nome, mas também operando de uma forma maravilhosa no meio do Teu povo, para que nós possamos receber a palavra, ó Deus querido, e responder, Pai querido, a palavra conforme desejo do Teu coração. Que o Senhor esteja, ó Deus, enchendo este lugar, ó Deus querido, e através desse lugar as nossas vidas, Pai, para louvor da Tua glória, para a edificação da Tua igreja, ó Deus, e para o despertamento, ó Deus, daquilo que o Senhor deseja realizar, ó Deus, nesse tempo em nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos e consagramos nas Tuas mãos. Amém. Queridos, eu queria, nessa manhã, refletir um pouquinho sobre alguns desafios que Deus propõe ao nosso coração através desse primeiro capítulo que Paulo escreve para o seu discípulo Timóteo. As cartas de Timóteo e de Tito, elas são tradicionalmente conhecidas como cartas pastorais. Mas eu gosto de olhar para ela não apenas como uma carta pastoral, mas como o testemunho de um crente mais experimentado para um crente que está iniciando a sua jornada. Faz muito mais sentido para a gente olhar, né, dessa forma, um crente mais experimentado, um crente que já havia passado por todo tipo de tribulação e luta, encorajando uma geração que vinha depois dele para que permanecessem firmes nos propósitos do coração de Deus. São palavras de encorajamento no meio de muitas lutas, no meio de muitas tribulações, no meio de muitas ameaças. Quando nós olhamos, querido, eu creio que diante dos acontecimentos que estavam presentes, um abatimento surge no coração do seu discípulo. Se nós dermos uma olhadinha no versículo 8, a gente percebe que é mais ou menos isso que está presente no coração. O apóstolo Paulo diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. No versículo 15, ele diz assim: você está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Ele percebe, ele discerne que, diante dos acontecimentos, tem algo penetrando no coração dos discípulos, e alguns estão tomando a decisão de abandonar, e outros de se acomodar. E ele diz assim: não deixa que isso entre no coração. E eu fico tentando imaginar aqui, querido, Paulo líder, Paulo liderando o movimento do Senhor naquele tempo, e de repente é preso, né? Qual o efeito disso na vida dos seus seguidores, dos seus discípulos? Traz um abatimento. Eu fico imaginando que talvez eles pudessem olhar aquela situação e dizer assim: se o meu líder está preso por causa do Evangelho, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a minha vida? E, de alguma forma, isso trouxe um esfriamento, um esvaziamento, né, no coração. Por isso eu entendo que são palavras de encorajamento. É como se Paulo estivesse dizendo assim: permanece firme, que tudo vai dar certo. Permanece firme, que tudo vai dar certo. Deus não perdeu o controle. Você pode declarar isso para a pessoa que está pertinho de você? Diz assim: permanece firme. Diz assim: tudo vai dar certo. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. São palavras de encorajamento, mas é uma palavra de encorajamento bem fundamentada, né? Você encontra nessa palavra de encorajamento ensino, você encontra nessa palavra de encorajamento alicerce, você encontra nessa palavra de encorajamento fundamento. É um testemunho poderoso e bem fundamentado nas Sagradas Escrituras.
E aí, querido, eu queria pensar algumas coisas com você nessa manhã. No versículo 1, quando o apóstolo Paulo se apresenta, né, está iniciando a sua carta, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Amados, toda palavra que sai da boca de Paulo está fundamentado nessa verdade, de conformidade com a promessa da vida. Na verdade, querido, nós só poderemos vencer as batalhas, só poderemos vencer as lutas, só poderemos vencer as oposições, as dificuldades que estão diante de nós, se nós nos colocarmos diante de Deus e caminharmos de acordo com as promessas de vida que estão em Cristo Jesus. Não há possibilidade de vencer, querido, se o nosso coração não estiver consolidado nas promessas de vida que estão em Cristo Jesus. Paulo tem essa clareza. E se nós nos apropriarmos dessa promessa, querido, nós lidamos com a vida segundo o coração de Deus. O apóstolo Paulo testemunha isso lá em Filipenses 4, dos versos 10 a 13, quando ele diz assim: aprendi a estar contente. Ou seja, na luta, na escassez, na abundância, né, onde as coisas acontecem de uma forma maravilhosa, e quando não acontecem de uma forma tão maravilhosa como eu gostaria, ele diz: eu aprendi porque eu sei que a minha vida está em conformidade com as promessas da vida. Eu aprendi a estar contente, porque eu sei quem é o meu Senhor. E eu sei que na dificuldade Ele está comigo, e eu sei que na abundância Ele está comigo, e a minha vida, se não estiver de acordo com a promessa de vida, seja na escassez ou seja na abundância, ela é um grande engano. Nós precisamos caminhar de acordo com as promessas de vida que o Senhor Jesus tem derramado sobre nós. O Salmo 86, querido, eu amo esse Salmo de Davi, porque ele começa dizendo assim: eu sou pobre e necessitado. Em algumas versões ele diz assim: eu estou aflito e necessitado. Mas eu gosto dessa expressão, eu sou pobre e necessitado, porque ele não é pobre, ele não é necessitado, humanamente falando. Mas para lidar com a vida, para lidar com as dificuldades da vida, ele começou a entender que os recursos que estavam à sua disposição não eram suficientes para resolver os conflitos familiares. Ele começou a entender que os recursos que estavam à sua disposição não resolviam os conflitos com seus filhos. Ele começou a entender que os recursos que estavam nas suas mãos não resolviam os problemas com seus inimigos. Ele começou a entender que os recursos que estavam à sua disposição não resolviam os conflitos com os amigos. Ele começou a entender que só Deus poderia realmente dar sentido, e ele precisava caminhar de acordo com a vontade de Deus. Por isso, ele diz assim: de conformidade com a vida, com as promessas de vida que estão em Cristo Jesus. E quando eu olho, querido, as promessas de vida que estão em Cristo Jesus, eu penso, à luz daquilo que o apóstolo Paulo está ministrando ao seu discípulo Timóteo, eu penso que ele traz ao nosso coração quatro pilares onde esta promessa de vida está estruturada. A promessa de vida, ela está estabelecida, primeiro,
no princípio de salvação. Versículo 8 e 9. Ele diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Querido, a promessa de vida que está em Cristo Jesus tem como princípio, tem como fundamento, né, o seu primeiro alicerce é a salvação. Deus nos tirou das trevas, Deus nos trouxe para a sua maravilhosa luz, Deus nos deu todo o entendimento, abriu o nosso entendimento para que nós pudéssemos compreender que a vida que nós tínhamos antes, ela nos levava para o inferno, para a destruição, e Deus abriu o nosso coração, o nosso entendimento, através da graça derramada por meio de Cristo Jesus. Não existe forma, não existe meio de participar das promessas da vida se nós não nos apropriarmos daquilo que o Senhor realizou para que nós pudéssemos ter salvação. A promessa de Jesus é vida, e o acesso a essa poderosa promessa é a graça. Deus agiu não de acordo com o que nós merecíamos, diz a palavra, mas agiu motivado pelo seu próprio propósito. João 3,16, bem conhecido, diz que Deus se manifestou para que nós tivéssemos vida e não morte. Deus amou de maneira tão divina. João 10,10, ele diz que ele se manifestou para que nós não fôssemos mais saqueados pelo inferno. Ele diz: o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida e tenha vida em abundância. 1 João 1,5, Jesus diz assim que ele se manifestou para que nós caminhássemos na luz, porque ele diz assim: aquele que está em Cristo não tem trevas, não anda em trevas. 1 João 5,18 diz que ele se manifestou para que nós pudéssemos ter autoridade sobre as trevas, e ele disse: se eu estou em Cristo, o mal não pode me tocar, não pode me tocar. Romanos 6,14, ele diz que ele se manifestou, e se eu estou em Cristo, o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. O pecado não tem mais domínio. Querido, o propósito conosco, o propósito de Deus conosco sempre foi de vida, desde o início da criação. Se você der uma olhadinha lá no livro de Gênesis, capítulo 1, você vai descobrir que tudo foi criado e Deus colocou o homem no meio da sua criação e deu a ele a autonomia para poder gerenciar tudo aquilo que estava sendo criado. Tudo foi criado para o bem do homem. O pecado entrou, desviou o coração do propósito de Deus. Mas em Cristo Jesus, Deus nos reconcilia e nos oferece de novo a possibilidade de vivermos a salvação em toda a sua plenitude. Em toda a sua plenitude. A promessa é de vida. E eu não posso esquecer disso, querido. Esse tempo que traz tanto abatimento, é um tempo difícil que trouxe abatimento ao coração de Timóteo, um tempo difícil que trouxe abatimento no coração de muitos companheiros de Paulo. Também nós vivemos um tempo difícil que gera abatimento. E às vezes nós esquecemos da promessa de vida que nós temos em Cristo e daquilo que o Senhor fez como dádiva para as nossas vidas, trazendo grande salvação para cada um de nós. O segundo pilar dessa promessa de vida, querido, está lá no versículo 10, ele diz assim, falando que Jesus, a salvação estava oculta, mas agora revelada em Cristo, manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual
não só destruiu a morte, ele trouxe salvação e venceu a morte. Venceu a morte. Destruiu a morte. Para estabelecer a promessa de vida, era necessário destruir o inimigo da promessa, a morte. Para trazer a promessa de vida, era preciso destruir o inimigo da promessa, a morte. A morte se opõe à vida, não é verdade? Era preciso destruir. Ele diz assim que ele destruiu a morte. E de que forma ele fez isso, querido? Se nós olharmos lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21 e 22, o apóstolo Paulo diz assim, que a morte entrou por um homem, né? Adão, mas a vida também entrou por um homem, Jesus Cristo. A vitória sobre a morte, também a morte entrou por um homem, mas a vitória sobre a morte também veio por meio de um homem. Todos nós tínhamos uma herança fatal. Estávamos condenados à morte, mas o Senhor Jesus tomou o nosso lugar, trazendo vida. Ainda no 1 Coríntios 15, versículos 54 a 57, o apóstolo Paulo diz assim, tragada foi a morte na vitória. O aguilhão da morte é o pecado. Na graça, nós temos a vitória por meio de Jesus Cristo. Por isso, no versículo 58, o apóstolo de 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo encoraja os seus discípulos dizendo assim, sede firmes, sede constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque o nosso caminhar na presença do Senhor, o realizar a obra do Senhor, tudo aquilo que nós fazemos, nada é vão no Senhor. Ele diz, não pare. Ele está ministrando o coração do seu discípulo. Hebreus 2, 14 e 15. Se você puder, querido, está um pouquinho para frente de Timóteo. Abra lá para você acompanhar comigo. Hebreus 2, dos versos 14 e 15. Hebreus 2, 14 e 15. Diz assim, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pelo seu sacrifício, pela sua morte e pela sua ressurreição, Deus aniquilou o poder da morte. Amém, querido? Por isso nós somos o povo que tem vida. Nós temos a salvação, nós estamos firmados, consolidados numa promessa de vida que traz salvação, uma promessa de vida que venceu o que nós não poderíamos vencer. Hebreus 9, 16 a 18, afirma que o testador morreu para fazer valer o testamento. Um testamento, ele pode estar bem redigido, mas enquanto o testador não morre, ele não tem valor. Mas ele diz assim, o testador entregou a vida para que eu e você pudéssemos desfrutar de tudo aquilo que Deus tinha para as nossas vidas. A morte só existe, querido, para aqueles que não estão na presença do Senhor. Por isso que a gente precisa
deixar que o Espírito renove as nossas vidas. Eu sempre digo assim que a gente se acostuma a viver no meio da morte. Então tem um monte de gente que não conhece Jesus. E a única forma deles terem vida é conhecendo Jesus. A morte só existe para aquele que não conhece Jesus. Porque se eu estou na presença do Senhor, como diz o próprio Jesus lá no milagre da ressurreição de Lázaro, ele diz assim, que aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. Experimentará o poder do Senhor. Experimentará a vida de Deus. Nós temos salvação e nós temos vitória sobre a morte. Diga assim comigo, eu tenho vitória sobre a morte. Eu não senti muito ânimo nisso. Agora diga como quem crê de verdade nisso. Diga assim, aleluia, por meio de Jesus Cristo nós temos vitória sobre a morte. Né? Quem já passou perto da morte aí? Talvez você não saiba, mas a gente passa por perto dela todo o tempo. Mais do que a gente imagina. Mais do que a gente imagina. Né? Mas em Cristo nós temos vitória. Terceiro pilar, querido, dessa promessa de vida, ainda no versículo 10, ele diz que Jesus destruiu a morte, trazendo luz à vida. Assim, não só destruiu a morte, como trouxe a luz à vida. Trouxe a luz à vida. Trouxe a luz à vida. Ou seja, nos mostrou o caminho. O grande problema, querido, da vida de muitos cristãos, e nós estamos no meio deles, tem sido de tentar viver a vida andando sem a direção de Deus. Andando sem a direção de Deus. Não há possibilidade, querido, de viver a promessa de Deus andando nas trevas. Não há possibilidade de viver a promessa de Deus andando sem a direção daquele que é o autor da promessa. Timóteo estava quase escorregando. No meu entendimento, Paulo está dizendo assim, querido, reaviva o dom. Para quem que você diz para reavivar o dom? Para quem está quase apagando, não é verdade? E Timóteo está quase escorregando. Agora, querido, pense comigo. Imagine a seguinte cena. Um cego curado, mas tentando viver como cego. Os olhos deles foram abertos, a visão foi restituída para ele, mas ele continua tentando viver como cego. Ele consegue? Ele não desfruta nem de um lado, nem de outro. Às vezes é assim com a gente. A gente já foi curado. Quem já foi curado aqui em nome de Jesus, levanta a mão e diz assim, oh glória, em nome de Jesus. Né? Agora, querido, você já foi curado, eu já fui curado, nós já fomos curados. Nós temos entendimento de todas as coisas? Não. Mas nós temos o entendimento. Não dá para a gente viver como cego. Mateus 4,16, quando está falando daquilo que Jesus veio fazer, diz assim, o povo que estava em trevas, o povo que não enxergava nada, o povo que não via nada, viu grande luz. Já não tinha mais desculpa para andar em trevas. Agora tinha luz. Agora tinha luz. Mateus 6, 22 a 23, diz assim, que os olhos são a lâmpada do corpo. E ele diz, se os olhos forem bons, ele diz assim, todo o corpo será luminoso. Mas se os olhos forem maus,
ele diz assim: grandes são as trevas que há em ti. João 1,9, quando está falando da vinda de Jesus, ele diz assim que a verdadeira luz que ilumina a todo homem se manifestou. João 8,12, Jesus diz assim: eu sou a luz, eu sou a luz. Quem me segue não anda em trevas. Eu sou a luz, quem me segue não anda em trevas. João 11:9-10 diz assim que aquele que anda durante o dia não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça porque não há luz. Né? É muito interessante a gente olhar essa palavra de Jesus. Quando a gente chega à noite em casa, qual a primeira coisa que a gente faz? Se você não esqueceu a luz acesa, qual a primeira coisa que você faz? Acende a luz. Por que você acende a luz? Você conhece a sua casa. Você conhece a posição dos móveis da sua casa. Você conhece a disposição da sua casa. Por que você precisa acender a luz? Porque se a gente não acende a luz, querido, mesmo conhecendo o ambiente, a gente começa a tatear para ver se não tem nada na nossa frente que nos faça tropeçar. Jesus diz assim que aqueles que são dele são aqueles que andam como andam durante o dia. João 12:35, ele diz: ainda há luz, andai nela, para que as trevas não vos apanhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Não sabe para onde vai. No versículo 36 diz: enquanto está vivo, credes na luz, para que vos torneis filhos da luz. João 12:46, ele diz: eu sou a luz, a fim de que aquele que crê não permaneça nas trevas. Efésios 5:8 e 9, ele diz assim: andem na luz, porque na luz tem fruto. A luz tem fruto. E ele diz: e o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Quem anda na luz, anda em bondade, anda em verdade e anda em justiça. Colossenses 1:12, ele diz que a nossa herança acontece na luz. 1 Pedro 2:9 diz que o Senhor nos chamou das trevas para a sua luz. 1 João 5 diz que Deus é luz. E no versículo 7 ele diz: estamos na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Salvação, vitória sobre a morte, e trouxe a luz. Agora, querido, quantas coisas das trevas ainda imperam em nosso coração? Quantas coisas ainda imperam? Nós estamos na luz. Mas quantas coisas nós deixamos escapar e passar? Paulo diz para Timóteo que a promessa de vida está fundamentada na salvação, na vitória sobre a morte e no desafio de caminhar na luz. De caminhar na luz. Quantas coisas entram no nosso coração? Quantas coisas entram no relacionamento familiar? Quantas coisas entram no relacionamento entre irmãos? Quantas coisas obscurecem a nossa visão e o nosso entendimento? E sem perceber, ou por falta de posicionamento, mesmo estando na luz, a gente faz opção
de seguir as trevas. E o último pilar, querido, que o apóstolo Paulo fala aqui, ele diz assim, que ele trouxe a luz, não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Ou seja, a promessa de vida está fundamentada na obra da salvação, a promessa da vida está fundamentada na vitória sobre a morte, a promessa da vida está fundamentada sobre o desafio de andar na luz, e a promessa da vida está fundamentada na vida eterna. O povo de Deus caminha olhando para a pátria superior. Querido, eu não sei quanto tempo a minha vida existirá na face da terra. Nenhum de nós sabe. A morte chega para criança, chega para adolescente, chega para jovem, chega para ancião, chega. Às vezes a gente olha algumas realidades nesse tempo de pandemia e a gente vê algumas pessoas que teriam tudo para morrer e vence a Covid, né? E de repente alguém que a gente diz assim que teria todas as condições para vencer a pandemia não consegue vencer. Nós não temos controle sobre isso, mas nós temos a certeza de algo. E Paulo está dizendo assim, isso não pode, isso deveria ser a mais alta prioridade sobre as nossas vidas. Nós temos a vida eterna. E isso ficou meio no esquecimento, querido. A gente vive como se a nossa vida fosse na terra. Nós não sabemos quanto tempo estamos aqui, estaremos aqui. Eu sempre gosto de testemunhar, tinha um irmãozinho lá de Santo Antônio da Platina. Faz muito tempo que eu não o vejo, muito tempo que eu não converso com ele. Ele era um advogado. E todas as vezes que eu conversava com ele, ou ouvia ele pregar, ele dizia assim, viva o seu hoje como se fosse o seu último dia. Todas as mensagens dele, ele falava sobre isso. E todas as conversas pessoais que a gente tinha com ele, ele dizia assim, viva como se fosse o seu último dia. Ele diz por duas razões. Primeiro, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Né? Se nós tivéssemos essa expectativa em nosso coração, como seria a nossa vida? Né? Se você soubesse que hoje é o seu último dia, que hoje é o meu último dia, a gente negociaria com as trevas, querido? A gente seria muito mais vigilante e a gente viveria muito mais a plenitude de Deus em todos os lugares por onde a gente anda. Mas a gente não lembra dessa verdade. 1 Timóteo 6, e eu queria terminar com isso, é uma página aí para trás. 1 Timóteo 6, a partir do verso 11, o apóstolo Paulo diz para Timóteo o seguinte, tu, porém, ó homem de Deus, tu, porém, ó povo de Deus, foge destas coisas, antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Tira o coração daquilo que não é do coração de Deus. E coloca o teu coração naquilo que é do coração de Deus. Versículo 12. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Que guardes um mandato imaculado, irrepreensível,
até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns professando se desviaram da fé. A graça seja conosco. Nós temos a vida eterna. Ele diz: foge, segue, combate, toma posse, guarda a palavra, exorta os ricos. Não sejam orgulhosos, não confiem no que você tem, pratique o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos em repartir, e se apoderem da verdadeira vida. Evita falatórios inúteis, profanos, e as contradições do saber. Querida, diante desse contexto que o apóstolo Paulo diz para Timóteo, reavive o dom de Deus que há em ti. Reaviva o dom de Deus que há em ti. E esse desafio, querido, de reavivar o dom, tem a ver com abanar a brasa. Abanar a brasa. Quem é churrasqueiro aqui? Eu gosto sempre de pensar no churrasco, né? Se tem alguém churrasqueiro aqui, a gente está aceitando o convite, mesmo na pandemia, né, pastor Silvio? Aceitamos o convite. E eu falo que é muito interessante, né? Quando você vai comprar carne, você chega no açougue, o cheiro da carne que está sendo vendida ali no açougue te atrai? Você chega lá no açougue, aquela carne na vitrine bonita, você fala assim: nossa, que aroma! Você olha para ela com fé, que quando o fogo chegar nela, aí ela vai ficar, o aroma dela vai atrair, né? Querido, se nós não estivermos no fogo, o aroma que sai de nós não atrai ninguém. Mas se nós estivermos incendiados pelo fogo do Espírito, você pode ter certeza que onde você andar, sairá de você algo que você nem imagina. E as pessoas desejarão aquilo que você tem. Quando você sai aqui do culto, assim, a gente vai sentindo os aromas, né? De repente você passa perto de algum lugar que está assando carne, você fala: oh, meu Deus, me convida para estar aí. Você nem sabe quem é, mas algo atrai você. Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, reaviva o dom. Não deixa as batalhas da vida sufocar. Ele diz: não te envergonhes do encarcerado que sou eu. Eu estou sendo preso por causa do Evangelho, estou sofrendo por causa do Evangelho, mas o Evangelho é maior do que eu, o Evangelho não está preso. Ele traz salvação,
Ele destruiu a morte, Ele trouxe luz para a vida e Ele te aponta para a eternidade. Reaviva o dom. Reaviva o dom. Deixa o Espírito de Deus queimar o teu coração, querido. Em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse em pé.